você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Para esta noite nós temos como tema de nossa reflexão, orando com a família. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesta noite, à luz da palavra de Deus, e vamos ver exatamente a necessidade de cobrirmos a nossa família com muita oração e não apenas orarmos pela família, mas também orarmos com a família. E nós vamos ler 3 versos apenas da palavra de Deus que estão relacionados à vida de Jesus e a maneira como Jesus lidou com a oração. E eu quero ler o primeiro verso que está em Mateus, capítulo 6, também o versículo de número 6. Esse texto, palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos diz da seguinte maneira: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. João capítulo 17, versículo 9, esse é um trecho da maior oração registrada na Bíblia, feita pelo Senhor Jesus. E ele, no meio dessa oração, ele disse as seguintes palavras: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Em Mateus capítulo 26, nós lemos no verso 38, palavras também do Senhor Jesus: então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, para mim, particularmente, refletir sobre este assunto, oração com a família, é especialmente muito forte e emocionante. E eu vou dizer as razões de porquê, e nesta semana, enquanto preparava esta mensagem, em alguns momentos eu me peguei chorando, com algumas lembranças que me trazem emoção quando eu me lembro. Pensar sobre oração com a família me fez recordar aos meus 3 ou 4 anos de idade. Na minha infância eu tive febres altíssimas, coisa de 40 a 41 graus, devido a uma sequência, muitas vezes, de infecções de garganta, e sempre que eu ficava doente, com febre, minha mãe está ali para ser também testemunha disso, eu me dirigia a ela, ao meu pai, e dizia: ora por mim, porque nós tínhamos a prática da oração em família, de modo que quando a enfermidade chegava, coisa natural na vida de uma criança, uma infecção de garganta e febres altas, sempre que ficava doente, lá estava eu pedindo: mãe, ora por mim. Também me emociono porque falar sobre a oração com a família, eu me recordo da minha mãe orando muitas vezes. Eu escrevi isso no meu primeiro livro. Muitas vezes, apesar de tanto trabalho e afazeres domésticos, às vezes, na parte da manhã, eu entrava dentro de casa, nós trabalhávamos muito perto de casa, e às vezes eu olhava a porta do quarto meia que entreaberta, e lá estava minha mãe, muitas vezes de joelho, orando. Porque não tinha o que fazer e estava orando? Não. Tinha muitos afazeres, mas estava ali de joelhos orando. E quase sempre orando
pela família. Eu também me lembro de que, já depois de ter vindo para o ministério, eu fui pastor na Igreja Batista em Venâncio, onde eu fui missionário dos batistas para a plantação de uma igreja naquela comunidade. E uma certa ocasião, nesse período em que éramos missionários lá, o Lucas tinha coisa de uns 3 anos, e eu fui num evento da associação, era um congresso regional, onde eu tive a oportunidade de dar um relatório do trabalho que vínhamos fazendo lá em Venâncio. E depois daquele relatório prestado para aquele congresso, o dirigente daquele culto, naquela manhã, ele pediu que eu e Adma estivéssemos à frente para que eles pudessem orar pela nossa vida como missionários lá em Venâncio. E eu e Adma fomos à frente, ficamos ajoelhados ali, e de repente ele pediu que a igreja ficasse em pé e orou pela nossa vida. E quando ele terminou de orar, que nós abrimos os olhos, eu e Adma, de mãos dadas, para nossa surpresa, o Lucas, que havia ficado no banco, ele veio sozinho e estava ali de joelhos do nosso lado. E eu me emociono quando lembro disso, porque oração faz parte da nossa vida, faz parte da minha experiência de vida familiar. Então, falar deste assunto para mim é falar de minha própria experiência, é mais do que teoria. E naturalmente que a minha família não é perfeita e nós temos as mesmas dificuldades que a sua família, inclusive no que tange a oração. Nós enfrentamos os mesmos problemas, os mesmos obstáculos e nos vemos diante dos mesmos desafios. Mas eu estou muito à vontade, principalmente porque eu preciso crescer nesta matéria, porque nós nunca sabemos o suficiente e nós ainda não alcançamos o que precisamos alcançar. Os versículos que lemos nos ensinam sobre o modo como o Senhor Jesus tratou a oração. Jesus é sempre o nosso padrão em tudo. E na questão oração, ele é simplesmente espetacular. E a minha proposta nesta noite é refletirmos à luz da palavra de Deus sobre algumas verdades acerca da importância da oração, especialmente no contexto da vida familiar. E eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, que é em casa, no ambiente familiar, que aprofundamos as raízes da nossa intimidade com Deus através da oração. Eu vou repetir isso porque aqui está a base de toda a nossa vida espiritual. É em casa, no ambiente familiar, que aprofundamos as raízes da nossa intimidade com Deus através da oração. O texto que lemos primeiramente, o verso 6 de Mateus 6, Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E aonde é o nosso quarto? Na nossa casa, no nosso ambiente doméstico. Disse Jesus, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Esse texto ele ocorreu no início do ministério do Senhor Jesus. Jesus vinha ensinando aos seus primeiros seguidores sobre novos valores. E no capítulo 6 de Mateus, o ensino é a prática da vida cristã. No verso 6, especificamente, o assunto é oração. E quando eu olho para este verso, pensando que é em casa, no ambiente familiar, que aprofundamos as raízes da nossa intimidade com Deus,
eu considerei aqui 3 verdades importantes. Primeiro, é natural a oração na vida do cristão. Perceba bem as palavras de Jesus. Ele disse, mas tu, quando orares, ele não está falando aqui, olha, se vocês por acaso forem orar, não é assim. Ele diz, mas tu, quando orares, é natural a oração na vida do cristão. Pode haver alguém que ore e não seja um cristão, mas é impossível haver um cristão que não ore. É de se esperar que todo cristão ore. A segunda verdade que também me está muito clara aqui é que a oração é um relacionamento de filho e pai com Deus. Um relacionamento de filho e pai com Deus. As palavras do Senhor Jesus foi, ora a teu pai. Terceira verdade, o quarto é um ótimo lugar para aprofundar as raízes da intimidade com Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora. Jesus ensinou sobre entrar no quarto, fechar a porta, dedicar tempo à oração. Por isso que é em casa, no ambiente familiar, que nós fincamos as raízes da nossa intimidade com Deus por meio da oração. A minha ideia aqui partiu do nosso tema anual, um ano de frutificar. Nós precisamos fincar bem, entranhar bem as raízes da nossa intimidade com Deus a partir de nosso ambiente doméstico, de nossa casa, para que a gente tenha uma vida frutífera. Assim como as plantas precisam de estar enraizadas no solo, nós precisamos também aprofundar a nossa intimidade com Deus. E a oração nos aprofunda nessa intimidade. E nessa semana eu passei um bom tempo pensando e pedindo a Deus que pelo Espírito Santo dele me iluminasse a compreender o que realmente esse verso, especialmente de Mateus 6,6, quer nos dizer. E Deus me mostrou claramente aqui 2 coisas. Primeiro, oração trata-se de uma busca pessoal. Olha o que o Senhor Jesus disse, entra no teu quarto. Cada um de nós deve ter esse compromisso. Porque cada um de nós, mesmo vivendo em família, nós temos que ter essa busca pessoal. Porque, meus irmãos, nós somos uma família, mas somos ao mesmo tempo indivíduos. E como indivíduos, em última instância, cada um é responsável pela sua própria fé e vida espiritual. E até mesmo no casamento, a gente se casa e a Bíblia diz que Gênesis 2:24 diz que se tornarão uma só carne. No compromisso conjugal, na aliança do casamento, mas nos tornamos uma só carne, mas não nos tornamos um só espírito. São 2 espíritos individuais. Por isso, cada um deve fazer sua busca pessoal pela face, pela presença de Deus. Trata-se de uma busca pessoal, mas significa também uma busca relacional. E me chamou muito a atenção, meus irmãos, aqui que Jesus não disse entra num evento. Jesus não disse entra num curso. Jesus não disse entra num congresso. Jesus não disse entra num encontro Peniel. Jesus não disse entra nem mesmo num seminário. Jesus disse entra no teu quarto. Para ter uma busca relacional, para ter um tempo de oração, um tempo para falar com Deus,
um tempo para conversar com o Pai, um tempo para experimentar mais da presença de Deus, um tempo para desfrutar da sua paz, para sentir o seu amor, para deleitar-se em Deus. Aonde? No quarto. Em casa, no quarto. Jesus estava proibindo as orações de público? Não. Ele estava desprezando as reuniões com a igreja? Claro que não. Ele estava ensinando: separe um momento, um tempo significativo, todos os dias, e ore, fale com Deus. Aonde? Lá em casa, lá no seu quarto, no teu quarto. O melhor lugar para aprofundar as raízes da nossa intimidade com o Senhor é a partir de nossa própria casa. E talvez alguém pudesse perguntar: pastor, mas por que isso? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Ele não disse: se você tiver com vontade, na hora de orar, você entra no teu quarto lá e ora. Não, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Isso é uma ordem, é um imperativo. Primeira razão, então, porque é um ato de obediência. E se você não está fazendo isso, se você não entra no seu quarto todos os dias, ajoelha e fala com Deus, você está em desobediência. E não só você, mas eu também. Por que no quarto? Por que em casa? Porque é onde passamos boa parte do nosso tempo. É lá que nós ficamos a maior parte do nosso tempo. Jesus não tinha uma residência fixa, ele não tinha um quarto. E por isso, muitas vezes, ele se retirava para os montes para falar com o Pai em oração. Mas aos discípulos ele disse para usarem um ambiente doméstico para ter esse tempo de conversa pessoal e íntima com Deus. Isaac Watts, um pastor inglês do século XVI, ele dizia o seguinte: abandone o quarto secreto e a sua vida espiritual entrará em declínio. Toda vez que eu vejo um problema na vida de um casal, é certo que um deles ou os dois abandonaram o quarto secreto. Toda vez que eu vejo uma família ruir e vir ao chão por conta de um divórcio, uma separação, é certo que um ou os dois, o casal ou até mesmo os filhos, abandonaram o quarto secreto. E quando nós devemos orar no quarto? Não tem uma prescrição clara na Bíblia, mas Davi deu uma boa sugestão disso quando escreveu no Salmo capítulo 5, verso 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Você pode dizer estas palavras ao Senhor? Senhor, pela manhã tu ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Um cristão chamado Edward Bonds, ele disse que aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã, empregando-os em outras coisas em vez de buscar a Deus, terá dificuldades em buscá-lo o resto do dia. Se Deus não está em primeiro lugar nos nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará no último lugar durante todo o resto do dia. E ele ainda disse: o coração que é tardio em buscar a Deus pela manhã, perdeu o sabor da comunhão com Deus. Nós necessitamos de uma geração de crentes que busquem a Deus de manhã. Nós necessitamos de uma geração de crentes que busquem a Deus de madrugada. Felizes são aqueles que separam um tempo todos os dias para a oração. E você não precisa procurar montes, você não precisa procurar lugares distantes, você não precisa procurar eventos. Entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai, que em secreto te ouvirá e te recompensará. Portanto, meus irmãos, não é somente válido, mas é extremamente necessário buscarmos de joelhos a face de Deus. Porque a oração sempre vai
aprofundar as raízes de nossa intimidade com o Pai. E assim nós teremos uma vida muito mais frutífera em todos os aspectos, inclusive familiar. Sabe, eu tenho lutado comigo mesmo e tenho buscado a cada dia, Senhor, eu preciso mais tempo para orar, eu preciso orar mais. Tem sido muito pouco, tem sido insuficiente. Meus irmãos, se nós estivermos orando menos do que 2 horas por dia, nós estamos fadados ao fracasso em nossa vida espiritual. Deus nos dá 24 horas por dia. Diz os entendidos que devemos dormir 8 horas. De acordo com as leis trabalhistas, devemos trabalhar 8 horas. 8 com 8, 16. Sobra-nos 8 horas mais. E como a gente utiliza essas 8 horas? Não nos falta-nos tempo. Problema de tempo é problema de vida corrida, fazendo aquilo que Deus não planejou para a gente fazer. Tenho repetido aqui que Deus nos dá 24 horas por dia e nos dá planos e projetos para serem desenvolvidos nessas 24 horas. Deus não nos daria coisas para fazermos que não fossem possíveis dentro de 24 horas. E se está nos faltando tempo, é porque nós estamos em pecado no uso do tempo. E quase sempre nós sacrificamos a nossa vida de joelhos. A oração sempre vai aprofundar as raízes da nossa intimidade com o Pai. E é no ambiente doméstico, em casa, entra no quarto. Em segundo lugar, a melhor coisa que podemos fazer pela nossa família hoje é orarmos incessantemente por ela. Capítulo 17 de João, ele trata da oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos. Jesus orou ao Pai pelos discípulos. Jesus sabia da necessidade dos discípulos naquele momento presente. A sua morte se aproximava, a sua partida. Jesus sabia das necessidades daqueles discípulos depois que ele não estivesse mais presente. E, portanto, ele intercedeu por eles, uma oração intercessória. A melhor coisa que Jesus pôde fazer pelos discípulos, além de morrer na cruz do Calvário por eles, foi interceder a Deus por eles. Quão valiosa lição a gente aprende aqui nesta oração de Jesus em favor dos seus discípulos, em João 17. Rogo por eles, Pai. Meus irmãos, hoje nós estamos sempre fazendo muitas coisas pela nossa família, sim ou não? O tempo todo. Nós estamos ocupados e preocupados com as necessidades do hoje e também as necessidades do amanhã. Todavia, qual a melhor coisa que podemos fazer pela nossa família hoje? Será que é trabalharmos para dar uma boa casa para a nossa família? Será que é termos uma boa renda para termos uma vida bem farta? Será que é dar bons estudos aos nossos filhos? Seriam essas coisas a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa família? Será que é termos um bom carro que possa nos levar e trazer? Será que é possibilitar bons passeios aos nossos filhos? Quem sabe, será que é levar os nossos filhos para conhecer a Disney? Quem sabe passear com a esposa em Gramado ou Veneza, na Itália? Seriam essas coisas as melhores coisas que nós devemos fazer pela nossa família? Claro que não. Nada, nenhuma dessas coisas é mais importante do que a oração pela família e oração intercessória. Pastor Hernandes Dias Lopes afirmou que Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas sendo Ele soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. E há um grande valor na oração em favor de outras pessoas,
principalmente se essas pessoas são as pessoas de nossa família. Nós vemos este exemplo na vida de Esdras, lá no Antigo Testamento, quando Esdras estava por retornar para a terra de Israel, para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Esdras 8, verso 21, disse ele: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Todo marido deve ser um intercessor pela sua esposa. Se você não está orando pela sua esposa todos os dias, você está em pecado. Gênesis 25, verso 21, nos diz que Isaac orou pela sua esposa, por nome Rebeca, ela que tinha uma dificuldade para engravidar, orou por ela quantos anos? 20 anos. 20 anos orando por uma mulher que ele tanto amava e queria vê-la gerando filhos. Até que um dia nasceu e vieram gêmeos, Jacó e Esaú. A esposa também deve interceder pelo esposo. Toda esposa deve ser uma fiel intercessora pelo seu marido. Há um livro que o nome dele é O Poder da Esposa que Ora. E a autora desse livro, ela disse que as orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que as de qualquer outra pessoa, até mesmo as da mãe dele. E ela abriu um parêntese e disse: perdoe-me, minha sogra. Uma vez que se casou, se tornou uma só carne, tem uma vida compartilhada com uma mulher, essa mulher se torna a grande intercessora pela vida deste marido. O pai e a mãe devem ser intercessores incansáveis pela vida de seus filhos. Quantos filhos e filhas estão presos, cativos, neste mundo que jaz no maligno? O mundo carece de pais intercessores, pais que falem dos seus filhos para Deus, pais que busquem mais a salvação dos filhos do que o diploma para eles. Pais como Jó, capítulo 1, verso 5, que apesar de ser alguém com tantas ocupações e tantos compromissos, mas a Bíblia diz que incessantemente Jó se punha de joelho e clamava a Deus pela vida dos seus 10 filhos, pedindo a Deus pela vida deles, pela salvação deles. Ele ficava preocupado, pensando: os meus filhos não podem se perder, eu não criei filhos, não gerei filhos para mandá-los para o inferno, eles precisam conhecer as verdades de Deus. Ainda hoje nós precisamos de pais que separem tempo para orar pelos filhos. Nós precisamos também de filhos que sejam intercessores pelos pais. Filhos que intercedam pelos seus pais, principalmente quando os pais estão em idade avançada e com a saúde debilitada. E esses filhos agora têm por dever e obrigação, de acordo com a palavra de Deus, de cuidar dos seus pais e sustentá-los em oração. A vida faz isso com a gente, ela inverte muitas das vezes. A gente, quando nasce, nossos pais, sem nojo algum, trocam a nossa fralda, e depois pode ocorrer de, por debilidade na saúde, um dia a gente ter que cuidar dos nossos pais e trocar a fralda deles. E devemos fazer isso com amor, com prazer. É nosso dever. E interceder pela vida deles, orar por eles. Mas você que está aqui hoje e é ainda um filho pequeno, uma criança, um adolescente, você pode interceder também. Você pode ser um intercessor pela vida dos seus pais. Um cristão inglês chamado William Liu, ele disse que não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. E interessante que quando a gente pensa em orar pela família, existe um aspecto onipresente da oração.
Como seres humanos, nós sabemos que não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é fato. Diga para a pessoa do seu lado aí, você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não tem como. Todavia, Deus pode. Diga para a pessoa que está aí, Deus pode. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E é isso que um autor chamado David Earley, ele escreveu sobre o aspecto onipresente da oração. Ele disse que nós não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas Deus pode. E porque Ele pode, através da oração, nós podemos pedir a Deus para que Ele esteja presente onde nós não podemos estar. Esse é o aspecto onipresente da oração. Nós não podemos acompanhar os nossos filhos 24 horas por dia, eles saem de casa, a gente os deixa na escola e só vai buscá-los mais tarde. A gente não sabe com quem eles estão lá convivendo, como os coleguinhas, os amigos da escola. E nós não podemos estar lá o tempo todo para poder cuidar deles, principalmente quando algumas ofertas do mundo talvez virem sobre eles. Mas nós podemos ficar de cá de casa, intercedendo por eles. E o Deus que está aqui é o Deus que está lá, porque Ele é onipresente e Ele pode agir na vida de nossos filhos, impedindo que algo venha sobre eles. Nossos filhos viajam, a gente não pode ir com eles, mas a gente pode pedir a Deus, vá com Deus, meu filho, Senhor Jesus te acompanhe. Ou nós falamos isso apenas como um chavão evangélico, ou não acreditamos naquilo que nós falamos. De manhã cedo a gente se separa dentro de casa e vai cada um para um lugar, um para o trabalho, um para lá, outro para cá. A gente não pode estar o tempo todo um com o outro, às vezes o casal só vai se rever novamente à noite. Mas a gente pode estar em oração o tempo todo. Cuida da minha esposa lá onde ela está no trabalho dela, Senhor. E se houver, meus irmãos, um compromisso de aliança realmente na vida do casal, no momento em que a esposa estiver lá em algum momento precisando de um cuidado maior de Deus, Deus vai tocar no seu coração, marido, à distância, para você interceder pela vida dela. E acontece o contrário. O marido às vezes em apuro e a esposa à distância. É uma intercessora. Qual a melhor coisa que podemos fazer por nossa família hoje? Você achou que era ter mais recurso, né? Você achou que era trabalhar para ter uma casa boa, né? Com uma boa piscina, uma churrasqueira para fazer de vez em quando uma graça, um barulho, né? Não é isso não. Se você puder trabalhar para ter isso, tudo bem. Mas que isso não seja um impedimento para fazer aquilo que é a melhor coisa que nós devemos fazer, que é orarmos pela nossa família. Em terceiro lugar, a melhor herança que podemos deixar para a família é a nossa experiência de oração com ela. Mateus 26 narra para a gente, principalmente depois dos versos 30, sobre o momento mais tenso na vida terrena do Senhor Jesus. Jesus estava se aproximando do Getsêmani, aquele jardim, aonde ali ele seria traído por Judas, seria preso, seria sentenciado à morte de cruz. E naquele momento, Jesus, que em tantos outros momentos havia orado por seus discípulos, agora ele pediu que eles orassem com ele. Orassem com ele. E foi isso que Jesus fez. Pediu aos seus discípulos que orassem com ele. Deus nos fez pessoas relacionais e a oração é um ato relacional. É bom orar por pessoas, mas melhor ainda é orar com pessoas. Uma das maiores bênçãos em nossa vida é a de orar com a nossa família. Isso enriquece a nossa vida de várias maneiras.
Primeiramente, nos dá a oportunidade de que cada membro da família possa compartilhar as suas dificuldades e alegrias. Esta semana nós tivemos um momento lá em casa, seguindo inclusive a orientação de um dos devocionais. Pergunte aos filhos pelo que vocês gostariam de que orasse por vocês. E a gente perguntou para um e perguntou para o outro, e a gente orou com eles. Orar com eles. Permitir que o coração possa se abrir e possam revelar talvez os anseios, revelar talvez os medos, as dúvidas, as preocupações. Quando a gente ora com a nossa família, é diferente de orar pela família. Quando a gente ora com a nossa família, nós damos essa oportunidade para que as dificuldades possam ser compartilhadas. Em segundo lugar, também nos conduz a experiências mais profundas com Deus e com a nossa própria família. Lá em casa nós, vencendo tantas dificuldades e obstáculos, nós procuramos todos os dias orarmos juntos, com a família, na hora de dormir. Às vezes é uma luta conseguirmos, mas principalmente nesses últimos tempos, orando pela vida do Tiago, orando pela saúde dele, Deus tem nos permitido vivermos experiências profundas com Deus. E finalmente orar com a família estabelece um exemplo para as gerações futuras. Exemplo. Os discípulos aqui tiveram aquele momento de orar com Jesus e mais tarde, diante de uma forte perseguição, lá em Atos capítulo 13, eles se lembraram da herança deixada por Jesus, a oração uns com os outros. E diz-nos a palavra de Deus em Atos capítulo 13 que os discípulos se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar num tempo de forte perseguição. Tiago tinha sido morto à espada e Pedro estava preso. Os discípulos aprenderam pelo exemplo deixado por Jesus. Foi uma herança que Jesus deixou aos seus discípulos. E nós devemos deixar essa herança para os nossos filhos, para as gerações futuras. Pastor Sam Tippett, autor das devocionais da nossa campanha, ele disse o seguinte: a principal preocupação do diabo hoje, queria que você prestasse bem atenção nisso, é manter os crentes o quanto longe da oração. A principal preocupação do diabo hoje é manter os crentes o quanto longe da oração. E a principal arma do inimigo hoje é a falta de tempo. Satanás vai envolvendo a nossa vida para que a nossa agenda seja bastante cheia, para que a gente tenha tempo para todas as coisas, menos para orarmos no quarto, muito menos pela família e muito menos ainda com a família. Ele usa essa arma nos fazendo ocupar o nosso tempo. E assim a oração fica em segundo plano. Quais são as táticas que o inimigo tem usado hoje para impedir que você e sua família tenham tempo para a oração? Cada um de nós precisa combater essas táticas do inimigo para praticarmos este princípio de orar com a família. Eu não sei como você vai ajustar a sua agenda a partir de amanhã, ou quem sabe hoje ainda, para aplicar esse princípio da oração com a família. Mas seja como for, peça a Deus nesta noite: Senhor, me ajude, porque eu não tenho orado com a minha família como eu preciso. A melhor herança que podemos deixar para a família é a experiência de oração. Finalmente,
Andrew Murray, ele escreveu que nós passamos a vida inteira com Cristo na escola da oração. Aprendendo a vida inteira. Infelizmente, parece que muitos de nós, nessa escola da oração, parece que nunca saímos do berçário. Quando muito, estamos no infantil 1, primeira série. É tempo de crescermos, é tempo de passarmos de ano, é tempo de deixarmos as nossas orações egoístas e praticarmos a oração relacional. Porque, meus irmãos, nós até oramos, mas frequentemente nós comparecemos diante de Deus com uma lista tipo lista de supermercado, quando na verdade Deus deseja que compareçamos diante dEle para buscar pela presença dEle. Comparecemos diante de Deus para poder pedir a Ele, pedir. Somos bons pedintes. Podemos pedir? Podemos. Mas eu vejo que muitos reclamam que Deus não atende os seus bons pedidos. Mas um bom pedido, por mais que aos nossos olhos pareça bom, ele não significa que de fato seja bom. Porque o melhor pedido a Deus é comparecer diante dele e dizer: Pai, permita-me ter mais intimidade contigo. Eu preciso de Ti. Encha-me do Teu Espírito. Ensina-me a viver fazendo a Tua vontade. Mesmo que eu não compreenda, ensina-me a confiar em Ti. Pastor, mas a gente não pode fazer determinados pedidos a Deus? A gente pode. Mas o principal deles é pedir a Deus para termos mais intimidade com Ele. Pedirmos a Deus para sermos mais íntimos dEle. Quando nós entendemos o que é realmente oração, a nossa satisfação ela está em nos tornarmos mais íntimos de Deus e não em que Ele atenda todos os nossos desejos. E isso fica muito claro na oração modelo de Jesus no Getsêmani. Porque nós gostamos muito de copiar a oração do Pai Nosso, que é uma oração do venha a nós o vosso reino. Mas a oração plena é a oração do Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas faça o quê? A tua vontade. Quando nós temos intimidade com Deus, ainda que Deus não faça a nossa vontade, mas nós nos submetemos à vontade soberana dEle e nos entregamos ao Senhor e dizemos: Pai, não entendi nada, mas eu confio em Ti. Foi isso que o Senhor Jesus fez no Getsêmani. Nós precisamos, meus irmãos, entrar no nosso quarto, nosso lugar secreto, em busca da face de Deus. Os meus momentos de maior intimidade com Deus, eles não acontecem aqui nesse templo. Nunca foi. Acontece no meu momento particular com Deus. Na varanda da minha casa, no quarto, aonde podemos falar com Deus de uma forma tão íntima, tão pessoal, tão particular. Nós precisamos aprender a entrar no lugar secreto, porque é lá que está a face de Deus. Não significa que a gente não deva vir aqui, mas se nós buscamos a face de Deus em casa,
quando aqui nos ajuntamos com outros irmãos que também buscam a face de Deus, então a glória de Deus se manifesta de uma maneira muito maior. Eu poderia resumir esta mensagem nesta noite em 3 frases. Deus quer que eu ore por mim, Deus quer que eu ore pela minha família e Deus quer que eu ore com a minha família. Feche seus olhos nesta hora, abaixe sua cabeça se você puder. Nesta noite o Senhor nos chama para termos mais intimidade com Ele. Ele nos chama a sairmos daqui decididamente, dispostos a entrarmos no quarto, no lugar secreto, fecharmos a porta e falarmos com o nosso Pai que nos ouve. Esse é o lugar secreto. É ali que está o segredo da vida cristã. Nunca está no monte, nunca está nos eventos, nunca está nos congressos, nunca está nos encontros. Está no quarto, na nossa intimidade pessoal, diária com Deus. É assim que está a busca pela face de Deus, na perspectiva de Jesus. E eu queria fazer um convite nesta noite. Quem sabe você está desejoso hoje de buscar mais intimidade com Deus? Eu quero ter mais intimidade com Deus, e sou o primeiro a estar aqui. Quero ter mais intimidade com Deus. Eu queria convidar você que entende que precisa buscar mais, precisa plantar mais essas raízes de uma vida íntima com Deus por meio da oração, no quarto secreto. Queria convidá-lo a levantar-se de seu lugar e vir aqui ao altar do Senhor. Faça isso para o seu próprio bem. Faça isso para o bem da sua família. Faça isso para o bem do seu casamento. Busque uma intimidade com Deus. Entrar nesse lugar secreto todos os dias, lá na sua casa. Não importa, meu irmão, minha irmã, como é a sua casa. Não importa se a sua casa é uma casa com uma boa pintura ou se até mesmo ela nem cal na parede tem. O que importa é o que você tem feito lá no lugar secreto. Se você tem buscado a face de Deus, busque pela face de Deus, porque Ele é tudo o que nós mais queremos e precisamos. Louvemos ao Senhor.
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, louva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu vou me ajoelhar e se você porventura puder e quiser se ajoelhar nesta hora, eu convido você a fazer isso. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor Deus. Nos prostramos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E nesta noite o Senhor nos adverte a respeito da nossa vida de oração. É no ambiente de nossa casa, no ambiente familiar, que estão plantadas as raízes da nossa intimidade com o Senhor por meio da oração. O Senhor Jesus disse: entra no teu quarto. Senhor, quantas vezes nós pecamos, erramos, por não levarmos este mandamento a sério. Às vezes achamos que buscar a face do Senhor envolve tantas coisas, envolve estar em tantos lugares, quando na verdade o Senhor está nos esperando todos os dias, lá dentro de nossa casa, para depois de uma noite de sono nós nos levantarmos para falar com o Senhor, para clamarmos pela Tua presença sobre nós, pela Tua direção para o dia que teremos pela frente. Senhor, incomoda-nos para que sejamos uma geração de pais, de mães, de esposos, de esposas, de filhos, que de fato, ó Deus, se põem de joelho todos os dias pela família, Deus, para buscar pela face do Senhor, pela Tua presença, Senhor. Quantas famílias estão sendo destruídas e quantas vezes a nossa própria família vive um momento de crise porque falta-nos essa busca pela Tua face, Senhor Deus. Senhor, ensina-nos a orar, Pai. Os discípulos naquele dia pediu ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Interessante que eles não pediram: Senhor, ensina-nos a pregar, Senhor, ensina-nos a cantar, ensina-nos a tocar algum instrumento, ensina-nos a fazer alguma coisa. Não, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e busca intimidade com o Pai. Senhor, que esta semana seja uma semana impactante na nossa vida, a partir do nosso quarto, a partir dos joelhos dobrados, ó Deus, a partir das vidas que estarão a partir de hoje sendo intercessores pela sua família, a partir, ó Deus, das famílias que estarão orando juntas, ó Deus, casais orando juntos, pais orando com seus filhos, mães orando com seus filhos, os filhos orando com os pais. Senhor, por favor, ó Pai, mova o nosso coração para a oração, Pai. Nós te clamamos e te pedimos nesta noite, ó Deus, que haja um avivamento na nossa família, para que a nossa família busque pela face do Senhor, Pai. Que nesta noite possamos sair daqui impactados pela palavra do Senhor, dispostos a colocar em prática, ó Deus, todos os dias, aquilo que aqui ouvimos, vindo do Teu coração. Abençoe, Senhor, cada um que nesta noite tem um desejo de ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Dê-nos uma semana, Pai, cheia de paz, uma semana alegre, mas sobretudo vivendo em intimidade com o Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.